Fala galera, beleza? Então, a gente está no próximo vídeo aqui de JavaScript, seguindo na linha ali do ES6, do ECMAScript 6. Hoje eu vou falar um pouco do lance dos parâmetros padrão, do valor padrão para parâmetros em função e tudo que receba uh, parâmetro como argumento. E é bem comum, né, a gente em quase todas as linguagens a gente poder botar um valor padrão para um parâmetro em uma função. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se alguém não setar aquilo ali, ele vai usar o valor default. No JavaScript isso não era possível. A gente tinha que tratar o parâmetro depois dele já ser recebido, né? A gente dava um nome para ele usando a nomeação de parâmetro, mas a gente não conseguia fazer isso na hora que a função era chamada. E agora o ECMAScript 6 botou esse comportamento. Mas eu vou mostrar antes aqui como que funcionava. Por exemplo, a gente tinha uma função aqui, opa. A gente tinha uma função, por exemplo, criar estoque. E aí eu recebi um produto, uma quantidade e uma função de callback, né? Bem comum isso. Tá, beleza. E aqui, opa, aqui eu vou ter um criar estoque e vou passar um produto X, uma quantidade e uma função de callback. Beleza. Vamos rodar aqui. Não vai dar nada para nós. Só que o que acontecia? Se eu não passasse, por exemplo, esses dois caras aqui, ó, esse cara, isso aqui lá dentro vai estar undefined, né? Opa, vai estar undefined. E aí a gente ia pegar esse valor e provavelmente ia quebrar alguma coisa na nossa aplicação. Então o que a gente fazia, uma das coisas que era possível fazer para testar isso, é o seguinte, ó, a gente vem aqui e faz o seguinte, quantidade vai ser igual a quantidade se quantidade não for falso. Se for falso, bota 1. Né? Isso aqui é um ou. Ó, quantidade é igual a quantidade, ou quantidade é igual a 1. E callback é igual a callback. Ou é igual a uma função vazia. Agora a gente dá um console log na quantidade. Ó, é 1, beleza. Se a gente passasse aqui uma quantidade 2, por exemplo, ia ser 2. Mas aí o que acontecia? Se eu passasse aqui, por exemplo, uma quantidade 0, olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Ele me mostrar 1. Por que ele me mostrou 1? Porque quando eu faço o teste do ou, ele entende que o 0 é um falso e bota 1. Aí imagina, se eu tenho um controle de estoque lá, eu estou inserindo 1, quando era para ser 0, né? Então isso aqui era um problema que a gente tinha. Beleza. Mas tem como contornar esse problema, né? A gente vem aqui, como o defined é um tipo do JavaScript, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui e diz, ó, se o nosso quantidade, né, o type of do quantidade, type of quantidade é diferente de undefined, aí a gente usa um condicional ternário e diz que vai ser igual a quantidade. Se não, é igual a 1. E o mesmo aqui para esse cara aqui, né? Aqui a gente só tira essa parte aqui. E diz o seguinte, cara, se for um type of, se o type of de callback for diferente de undefined, a gente usa callback
Se não, usa a função vazia aquela. Aí agora, vamos rodar aqui para ver. Beleza, passou o 0 para nós. Então isso aqui era a coisa mais segura que a gente tinha para fazer nesse caso de ter os valores padrão, né? Aí no ECMAScript 6 eles já botaram o novo comportamento, que é o que eu vou mostrar aqui, que é o seguinte. Vamos pagar isso aqui agora e vamos dizer o seguinte, cara, o produto, eu não vou botar um valor padrão para ele, quer dizer que eu espero receber sempre o produto, mas a quantidade, caso o cara não mande, esqueça de mandar, ele vai ser 1. E o callback, caso esqueça de mandar, ele vai ser igual a uma função vazia. E ali embaixo eu vou dar um print. Então, olha lá, vamos rodar. Deu 0, beleza, foi o 0 que eu mandei. Se eu tirar ele daqui e deixar só o meu produto, ele vai ter que mostrar o 1, que é o valor padrão. Beleza. E se eu quiser, por exemplo, só passar undefined, eu quero só passar a função lá, por exemplo. Eu só quero passar um valor para o terceiro parâmetro. Eu passo um undefined para o segundo, ele vai entender que eu quero usar o valor default dele e vai usar o valor default. Então eu posso ter esse controle sobre os parâmetros. E esses parâmetros, quando a função é chamada, eles são construídos em ordem, né? Tipo, primeiro ele vai lá e inicializa o produto, depois analisa a quantidade, depois callback. Então quer dizer o quê? Eu posso usar eles para fazer lógica para os outros que vêm depois. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que quantidade vai ser igual a produto. Apesar de não fazer sentido, eu posso fazer isso. Ó, eu venho aqui agora, cadê? Tirar isso aqui daqui. E agora ele vai ter que me printar o produto lá. Olha lá, produto X, beleza, porque ele faz isso em ordem. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que como ele faz em ordem, como eu falei, se eu, por exemplo, se a quantidade vai ser igual ao callback, que vem depois dele na ordem, ó, se eu disser que a quantidade vai ser igual ao callback, ele vai me dar erro, porque ele vai dizer que o callback não foi definido ainda. Ó, porque ele não inicializou o callback ainda, então eu não posso fazer isso. Beleza, então aqui a gente volta aqui, volta para 1, cadê? Aqui, beleza. E pá. Agora seguindo aqui, a gente além de fazer isso aí, a gente pode fazer lógica aqui. Eu posso dizer que quantidade é igual a 1 mais 1, por exemplo. Eu posso ter lógica logo na chamada, ó. Vai ser 2. E eu também posso ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Logo na minha chamada, eu posso chamar uma função também, que vai me dar um valor. Ó, function somar, por exemplo, vai receber um valor e vai retornar, aqui, return valor mais 1. Também posso fazer isso, tranquilo. Ó. Posso passar aqui daqui a pouco somar. E eu passo 1 para lá, por exemplo. E ele vai me dar 2. Posso chamar função na hora que eu construo essa função. Então, isso é uma das coisas que a gente pode aproveitar bastante no caso do S6, que é o lance de ter os valores padrão para os argumentos na função. Era uma coisa que a gente tinha que escrever muito código e tal, e até esse lance de poder chamar a função. Eu acho bem interessante isso, a gente pode chamar uma função ali, ele vai fazer a lógica, vai entrar com esse valor já pronto para nós. Então é isso, pessoal, essa aqui é um entendimento dos default arguments do ES6. Valeu, pessoal, até o próximo. Falou.